Eu coloquei meu garfo no prato com uma calma proposital que deixa as pessoas nervosas. O barulho na mesa da tia Eliane não parou imediatamente. Tio Gilberto ainda estava no meio de uma frase sobre o handicap dele no golfe, e minha prima Bruna estava no celular, semi-ouvindo o marido reclamar do trânsito. A mesa de ação de graças estava coberta de comida, peru, farofa, 3 tipos de batata e um soufflé de vagem que ninguém queria, mas todos fingiam gostar. A risada da minha mãe cortou o ar. Aquela risada forçada e alta demais que tensiona meus ombros antes do meu cérebro processar. Marcela tem 30 anos e ainda mora de aluguel num cubículo. Ela anunciou para a mesa inteira, gesticulando com a taça de vinho. O vinho balançou perigosamente perto da borda. Dá para acreditar. Enquanto isso, a Bruna acabou de comprar aquele apartamento lindo na cidade. A sala não ficou em silêncio, ainda não. Mas eu senti a mudança. Aquela alteração microscópica na pressão do ar quando as pessoas percebem que algo está prestes a acontecer. Bruna levantou os olhos do celular, desconfortável. A mamãe não nos ajudou com a entrada nem nada. Claro que não, minha mãe disse, balançando a mão em desprezo. Você e o Tiago são adultos responsáveis que planejam o futuro. Os olhos dela pousaram em mim, e lá estava aquele brilho familiar, aquele que dizia que ela estava gostando disso. Alguns de nós simplesmente não conseguem organizar a vida financeira. Minhas mãos estavam apoiadas dos 2 lados do meu prato. A toalha de mesa era creme, provavelmente cara. Tia Eliane sempre caprichava nos feriados. Contei o padrão floral se repetindo. 1, 2, 3 vezes. Você está absolutamente certa, mãe. As palavras saíram uniformes, quase agradáveis. O sorriso da minha mãe se alargou, confundindo meu acordo com rendição. Ela estava prestes a iniciar outra comparação, provavelmente sobre meu carro ou meu emprego, ou o fato de eu não ter saído de férias em 3 anos. Eu deveria estar economizando mais dinheiro. Tio Gilberto assentiu em aprovação. Tia Eliane encheu seu copo de vinho, satisfeita que aquele momento desconfortável estava se resolvendo da maneira que deveria, comigo aceitando meu papel de decepção da família. Foi por isso que cancelei a transferência de hipoteca para sua conta esta manhã. O silêncio desta vez foi absoluto. A taça de vinho da minha mãe congelou a meio caminho da boca. A expressão dela fez algo que eu nunca tinha visto antes. Uma espécie de ciclo rápido de confusão, descrença e aterrissando pesadamente no pânico. A cor de seu rosto sumiu em etapas. Como observar uma polaroid se revelar ao contrário. Você o quê? A transferência de R$ 1.800. Continuei, mantendo a voz firme. Aquela que tem saído todo dia 1º do mês, nos últimos 2 anos. Cancelei. Boa sorte com a hipoteca, mãe. O garfo da tia Eliane caiu no prato. Tio Gilberto pigarreou, subitamente fascinado pelo padrão de seu guardanapo. Os olhos da Bruna se arregalaram, o celular esquecido no colo. Marcela, a voz da minha mãe tinha uma pontada agora, afiada o suficiente para cortar. Isso não tem graça. Eu não estava rindo. Mais cedo naquele dia, eu estava sentada no meu carro na garagem da Eliane, olhando para o meu celular. O aplicativo do banco estava aberto, mostrando a tela de transferências agendadas, R$ 1.800 no dia 1º, todo santo mês, nunca atrasado, nunca faltou. Rolei pelo histórico, observando o saldo da minha conta corrente diminuir e encher em um ritmo que eu havia memorizado. Salário entrava, pagamento da hipoteca saía, contas, compras de supermercado, o que sobrava ia para a poupança que nunca parecia crescer. Meu dedo pairou sobre o botão de cancelar transferência recorrente. Eu já havia acessado essa tela antes, dezenas de vezes, mas sempre fechava o aplicativo, convencida de que o próximo mês seria diferente, que eventualmente minha mãe reconheceria o que eu estava fazendo, que ela pelo menos pararia de me humilhar em reuniões de família. O botão ficou vermelho quando o segurei. Tem certeza de que deseja cancelar esta transferência recorrente? Eu confirmei. Agora, sentada àquela mesa cercada pelas pessoas que deveriam ser minha família, observei a dinâmica de poder se estilhaçar como cristal quebrado. Você não pode estar falando sério. A voz da minha mãe se elevou. Marcela Antunes, sente-se e me diga que está brincando agora. Eu já estava de pé, pegando meu casaco no encosto da cadeira. Minhas mãos não tremiam. Ainda não. Isso viria depois. Estou falando completamente sério.
Depois de tudo o que fiz por você. Minha mãe empurrou a mesa, quase derrubando a cadeira. Eu te criei. Sacrifiquei por você, e é assim que você me paga. A sala prendeu a respiração. Esta é a parte em que eu deveria pedir desculpas, onde eu recuo, e prometo restabelecer a transferência e imploro perdão por tê-la envergonhado na frente da família. Todo mundo conhece o roteiro. Veste meu casaco, botão por botão. Os movimentos pareciam mecânicos, como se eu estivesse observando as mãos de outra pessoa. Aproveitem o jantar. Marcela, a voz da minha mãe me seguiu em direção à porta da frente. Volte aqui agora mesmo. Você não pode simplesmente ir embora, Marcela. Tia Eliane começou a se levantar, provavelmente para bloquear meu caminho ou fazer algum discurso sobre dever familiar. Mas algo no meu rosto a impediu. Talvez seja o jeito que eu não estava chorando, ou o jeito que minha mandíbula estava travada, ou talvez seja apenas que, depois de 30 anos sendo a pacificadora, a pessoa que agrada a todos, a filha invisível que paga a hipoteca da mãe, enquanto mora em um apartamento de um cômodo que mal pode pagar, eu finalmente terminei de atuar. O ar de novembro atingiu meu rosto quando saí. Frio, cortante. Real. Meu carro estava estacionado na calçada debaixo de um poste de luz. Deslizei para o banco do motorista e fechei a porta. Abafando os sons do caos que acabara de deixar para trás, o motor ligou com um ronco familiar. Minhas mãos encontraram o volante, e foi então que começaram a tremer. Não de arrependimento, mas da adrenalina de finalmente me posicionar. Olhei para o para-brisa escuro, observando minha respiração embaçar o vidro. Dentro daquela casa, minha mãe provavelmente estava chorando agora. Tia Eliane a estava consolando. A família provavelmente já estava decidindo que eu era a vilã nesta história. Mas eu não ia voltar, nem naquela noite, nem nunca. No dia seguinte, a planilha brilhava na tela do meu laptop. Cada linha uma pequena traição documentada em fonte Arial 11. Eu estava sentada à mesa da minha cozinha há 3 horas, cruzando extratos bancários com datas de calendário, construindo uma linha do tempo de exatamente o quanto eu havia sangrado. O apartamento estava silencioso, exceto pelo zumbido da minha geladeira e o clique ocasional do meu mouse. Meu café esfriou há 1 hora, mas eu continuava levando a caneca aos lábios, esquecendo. R$ 1.800. Todo santo mês. Por 24 meses, R$ 43.200. Mas essa não era a história completa. Rolei para as células destacadas em amarelo, os pagamentos de emergência. O carro da minha mãe precisava de freios novos, o aquecedor de água dela pifou. Ela teve uma conta inesperada de dentista. Cada crise chegava com o mesmo telefonema frenético, o mesmo tremor em sua voz que me revirava o estômago. Setembro do ano passado, R$ 4.000 para o reparo do telhado que não podia esperar. Março, R$ 2.500 para o forno. Junho, R$ 5.000, porque os impostos sobre a propriedade venceram, e ela havia esquecido completamente. Dezembro, pouco antes do Natal, R$ 13.000. Ela disse que o sobrado ia para execução hipotecária. Ela chorou no telefone. Esvaziei minha conta poupança e cancelei meus próprios planos de férias. O total na parte inferior da planilha apertou meu peito. R$ 68.000. Salvei o arquivo com um nome que parecia evidência. Marcela Antunes, documentação, financeira, 2023 até 2025, XLSX. Então, salvei novamente no meu drive na nuvem. Depois enviei por e-mail para mim mesma. Não vou perder isso. Meu celular vibrou sobre a mesa, o nome do meu pai na tela. Oi, eu atendi. Sua tia me ligou, a voz dele estava cautelosa. Disse que você fez um escândalo no dia de ação de graças. Eu afirmei um fato. Bom para você. Ele exalou, e eu podia imaginá-lo na cozinha, encostado no balcão, como faz quando está organizando os pensamentos. Sua mãe também me ligou. Quer que eu te faça cair na real. Eu disse a ela que concordava com você. Algo se soltou no meu peito. Ela tem contado a todo mundo que você a deixou na miséria. Claro que sim. Meu pai parecia cansado. Marcela, você sabe que o acordo de divórcio foi 50%, bem no meio? O juiz fez questão disso. Sua mãe recebeu R$ 230.000. O sobrado foi pago.
Ela não tinha dívidas. Onde foi parar? Onde sempre vai parar? Ele fez uma pausa. Aquela associação de spa custa R$ 800 por mês. Eu vi os extratos do cartão de crédito antes de nos separarmos. Ela estava gastando R$ 4.000 por mês na loja de departamento, fazendo o cabelo a cada 2 semanas naquele lugar em bairro, a reforma da cozinha que ela absolutamente tinha que ter, a reforma do banheiro, móveis novos, ela gastou o dinheiro. Marcela, é o que ela faz. Eu já sabia disso, mas ouvir meu pai confirmar fez a planilha na minha tela parecer menos paranoia e mais prova. Obrigada por me contar, eu disse. Eu deveria ter te contado há 2 anos. A voz dele baixou. Mas honestamente eu pensei que você estava apenas ajudando-a com compras de supermercado ou pequenas contas. Eu não tinha ideia de que você estava pagando a hipoteca inteira até que a Eliane abriu a boca. Ele suspirou. Desculpe-me por não ter perguntado antes, todos desligamos. E eu estava olhando para a planilha novamente quando alguém bateu na minha porta, batidas fortes e insistentes que me fizeram estremecer. Eu sabia quem era antes de abrir. Tia Eliane estava no meu corredor, ainda usando o casaco, o rosto com aquela expressão de preocupação justa que a fazia parecer uma senhora de igreja prestes a fazer um sermão. Ela não esperou por um convite. Ela me empurrou para dentro do meu apartamento, os olhos dela vasculhando o pequeno espaço com o tipo de julgamento que catalogava cada móvel de segunda mão, cada marca de arranhão na parede. Precisamos conversar, ela anunciou. Oi para você também. Não seja atrevida comigo, Marcela. Ela se virou para mim e não havia calor em sua expressão. Nenhuma curiosidade sobre o meu lado das coisas. Você tem ideia do que fez? Eu parei de pagar a hipoteca da minha mãe. Você a humilhou, na frente de toda a família. A voz de Eliane se elevou. Ela é sua mãe. Ela te criou, e você jogou isso na cara dela como se não significasse nada. Eu fechei a porta, minha mão permaneceu na maçaneta. Ela te disse quanto eu estava pagando. Não é esse o ponto. Em R$ 1.800 por mês, por 2 anos. Mais outros 24.000 em pagamentos de emergência. Os números escorregaram da minha língua. Eu os estava encarando tempo suficiente para memorizá-los. R$ 68.000 no total. Eliane acenou com a mão como se eu estivesse falando sobre trocados. Família ajuda família. Família humilha família no jantar de ação de graças. Ela estava apenas brincando. Ela me chamou de fracasso financeiro. Ela me comparou com a Bruna. Ela faz isso toda vez que estamos juntas. E eu deveria sorrir e continuar escrevendo cheques. Sua mãe é ruim com dinheiro. Eliane disse isso como se estivesse admitindo algo. Como se essa confissão devesse me tornar compreensiva. Todo mundo sabe disso. Mas ela te criou sozinha depois que seu pai a deixou. Você deve a ela. Pai não a deixou na miséria. O divórcio foi 50-50. A boca de Eliane se apertou. Ela sabe, claro que ela sabe. Isso não muda sua responsabilidade. Se você parar de pagar, ela perde a casa. É isso que você quer. Sua mãe sem teto. Eu quero que ela seja adulta. Ela tem 55 anos, Marcela. Ela não pode simplesmente recomeçar. Eu tenho 30, por que eu não posso? A pergunta pairou no ar. Eliane me encarou. E eu vi o cálculo acontecendo por trás de seus olhos. Ela estava percebendo que a vergonha não funcionaria mais, que eu não era a mesma pessoa que apareceu para o jantar de ação de graças ontem. Se ela perder aquela casa, todos saberão que é sua culpa. Ela disse finalmente. Seus primos, suas tias e tios, todos na igreja. Eles saberão que você abandonou sua própria mãe. Eles podem pensar o que quiserem. Isso vai te seguir. A voz dela baixou, assumindo um tom quase ameaçador. As pessoas falam. Seus colegas de trabalho vão ouvir sobre isso. Seu chefe. Todos saberão que tipo de filha você é. Eu caminhei até meu laptop e o virei para ela. A planilha preencheu a tela. R68000 em uma célula na parte inferior, destacado em vermelho. Sinta-se à vontade para compartilhar esse número quando estiver contando a todos que tipo de filha eu sou. Elaine olhou para a tela, sua mandíbula trabalhou, mas ela não disse nada. Terminei. Eu disse a ela. Você pode ir agora. Ela foi embora sem mais uma palavra. E eu tranquei a porta atrás dela. Então,
Voltei para a mesa da cozinha e abri meu e-mail. Demorei 10 minutos para escrever a mensagem. Mantive-a formal, profissional, o tipo de e-mail que eu enviaria no trabalho ao documentar um problema. Para Carolina Antunes, Eliane Pereira, CC, Ricardo Antunes. Assunto: aviso de suporte financeiro. Com efeito imediato. Não fornecerei mais suporte financeiro para pagamentos de hipoteca ou outras despesas. Anexei documentação mostrando R$ 68.000 em pagamentos feitos entre novembro de 2023 e novembro de 2025. Esta decisão é final. Marcela Antunes. Anexei a planilha. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar por apenas um momento. O e-mail foi enviado. Meu telefone permaneceu em silêncio pelo resto da noite, sem ligações, sem mensagens. Quando verifiquei o chat da família antes de dormir, não havia novas mensagens. Apenas silêncio onde antes havia barulho constante. Olhei para minha conta bancária mais uma vez. O saldo estava mais alto do que em 2 anos. No próximo mês, estará ainda mais alto. O preço desse número é o silêncio no meu telefone. O ostracismo que já está começando. Mas pela primeira vez em 24 meses, eu podia respirar. Na segunda-feira, a notificação apareceu no meu telefone durante o intervalo do almoço. Uma colega de trabalho me marcou em um tópico de comentários. Eu nem precisava abri-lo para saber o que estava acontecendo. Meu estômago se revirou antes que meu cérebro acompanhasse. Aquele peso familiar e nauseante se instalando em algum lugar atrás das minhas costelas. A postagem era pública. Claro que era. Mamãe nunca acreditou em lidar com assuntos de família em particular. Não quando há uma plateia para manipular. A foto do perfil dela mostrava-a em algum gala de caridade de 3 anos atrás, usando um vestido que agora percebo que provavelmente paguei. O texto era longo, divagador. O tipo de vômito emocional que as pessoas ignoram, a menos que conheçam os envolvidos. Algumas pessoas não entendem o que significa honrar seus pais. Começava: depois de tudo o que você sacrifica, depois de todas as noites sem dormir e escolhas difíceis, depois de abrir mão de seus próprios sonhos para criá-los bem, eles simplesmente vão embora. Abandonam você quando você mais precisa deles. Estou ficando velha. Não estarei aqui para sempre. Mas acho que isso não importa para algumas pessoas. Ela não me nomeou, ela é inteligente demais para isso. Mas ela marcou Ana Paula, tio Gilberto, 3 primos e meia dúzia de amigos da família. Pessoas que estavam no Ação de Graças. Pessoas que sabiam exatamente de quem ela estava falando. Os comentários já estavam chegando. Emojis de simpatia. Orando por você. E fique forte. E alguns filhos simplesmente não apreciam o que têm. Dona Inês da casa ao lado escreveu: você merece muito melhor. Bloqueei meu telefone e o coloquei virado para baixo na minha mesa. A planilha em que eu estava trabalhando borrou na minha frente. Oi, Marcela. Eu levantei os olhos. Joana da contabilidade estava parada na entrada do meu cubículo. A expressão dela cuidadosamente neutra. O tipo de neutralidade que significa que ela viu algo e não sabe como abordar o assunto. Eu só queria verificar se está tudo bem. Eu vi a postagem da sua mãe e o calor inundou meu rosto. Não exatamente constrangimento, algo mais agudo. A percepção de que minha crise pessoal havia oficialmente vazado para minha vida profissional. Estou bem. As palavras tinham gosto de papelão, coisas de família. Você sabe como é, Joana assentiu. Mas seus olhos tinham aquele olhar, pena misturada com curiosidade misturada com julgamento. Ela estava se perguntando o que eu fiz para merecer uma humilhação pública da minha própria mãe. Se havia verdade na narrativa de filha ingrata que minha mãe estava construindo. Se precisar de algo, Joana disse, afastando-se lentamente. Depois que ela saiu, abri a postagem novamente, li os comentários, observei os curtidas aumentarem. 43 pessoas validaram o vitimismo da minha mãe em 20 minutos. Meus dedos se moveram automaticamente digitando uma resposta, uma explicação clara e factual dos últimos 2 anos, os pagamentos de hipoteca, as emergências fabricadas, os recibos de cassino que eu ainda nem havia compartilhado, cada detalhe apresentado em pontos numerados, irrefutáveis e incriminatórios. Escrevi 3 parágrafos. 4.
A verdade apresentada em linguagem limpa e profissional, que não podia ser mal interpretada ou distorcida. Meu polegar pairou sobre o botão publicar. Um toque e todos saberiam o meu lado. Um toque e a narrativa mudaria. Um toque e eu pararia de ser a vilã. O ar-condicionado do escritório ligou, zumbindo pela ventilação acima da minha mesa. Olhei para minha resposta rascunhada. Lia 2 vezes. Então, selecionei tudo e apertei delete. Porque era exatamente isso que ela queria. Minha mãe não se importa com a verdade. Ela se importa com a atuação, com me forçar a me defender publicamente, para entrar em uma batalha onde ela controla o terreno. Cada comentário que eu faço, cada fato que eu compartilho, tudo alimenta o drama que ela está criando. Isso me faz parecer defensiva, reativa, como alguém que tem algo a esconder. Eu bloqueei a postagem do meu feed em vez disso. Não a desfiz a amizade. Não comentei. Apenas removi do meu campo de visão como se nunca tivesse existido. Minhas mãos estavam mais firmes do que eu esperava. O telefone tocou 20 minutos depois. O nome do meu pai apareceu na tela. Eu vi. Ele disse antes que eu pudesse falar. Sem cumprimentos. Apenas direto ao ponto. Não responda. Eu não ia. Bom. Ele exalou. E eu podia imaginá-lo em sua oficina, cercado por projetos de móveis pela metade e serragem. Ela está te provocando. É o que ela faz. Cria uma crise. Faz-se de vítima e espera você reagir para que ela possa apontar sua reação como prova de quão terrível você é. Eu sei. Você sabe mesmo. A voz dele suavizou. Porque eu passei anos caindo nessa, pedindo desculpas por coisas que não fiz, tentando consertar problemas que não criei. Demorei muito para perceber que você não pode vencer contra alguém que reescreve a história toda vez que abre a boca. Fechei os olhos, apertando o telefone com mais força contra a orelha. As pessoas acreditam nela. Algumas pessoas acreditarão em qualquer coisa que confirme o que elas já pensam. As que importam verão a verdade eventualmente. Depois que desligamos, sentei no silêncio do meu cubículo. As luzes fluorescentes zumbiam acima. A pipoca de micro-ondas de alguém fazia a sala de descanso cheirar a manteiga falsa. Naquela noite, minha colega de trabalho, Ana, me enviou uma mensagem. Não Joana, com sua neutralidade cuidadosa, mas Ana, do meu grupo de treinamento de 3 anos atrás. Às vezes saímos para beber, compartilhamos histórias de guerra sobre clientes difíceis e política de escritório. Vi o post da sua mãe por um amigo em comum. Quer pegar um café? Nos encontramos no lugar a 2 quadras do meu apartamento, pequeno, caro, com móveis desparelhos e baristas agressivamente descolados. Ana pediu algo com leite de aveia. Eu pedi café preto porque estava muito cansada para tomar decisões. Minha mãe fez a mesma coisa com a minha irmã. Ana disse sem rodeios. Detalhes diferentes. Mesmo roteiro. Humilhação pública. Fazendo-se de vítima, tornando isso problema de todo mundo. Envolvi minhas mãos na minha caneca, absorvendo o calor através da cerâmica. Minha irmã a sustentou por 4 anos. Ana continuou. Aluguel, contas, compras de supermercado. Mamãe gastava em joias da QVC e Timichares que nunca usava. Quando minha irmã finalmente a cortou, mamãe contou a todos que estava sendo abandonada. Fez-se de figura trágica. O que aconteceu? Minha irmã se mudou para outro estado, trocou de número. Recomeçou. Ana deu de ombros. Parece dramático, mas às vezes é isso que é preciso. Você não pode consertar pessoas que não querem ser consertadas. Você só pode se proteger. O café tinha gosto de queimado, mas eu o bebi mesmo assim. De volta para casa naquela noite, sentei de pernas cruzadas no meu sofá com o laptop aberto. A postagem do Facebook ainda estava lá, ainda acumulando comentários simpáticos como cracas em um naufrágio. Naveguei para minhas configurações de privacidade e comecei a clicar nas opções. Visibilidade de perfil limitada, listas restritas, deixar de seguir sem desfazer a amizade, o equivalente digital a fechar uma porta sem bater. Deixei de seguir tia Eliane, tio Gilberto, os primos que curtiram o post da mamãe, os amigos da família que adicionaram suas orações e emojis de tristeza, um por um. Removi o conteúdo deles do meu feed. Eles ainda podiam ver minhas postagens públicas, e ainda podiam pensar o que quisessem.
Mas eu não precisava mais vê-los performar sua lealdade à mamãe. O silêncio que se seguiu pareceu intencional em vez de vazio. O telefone vibrou na minha mão às 7h30 de uma quarta-feira. 3 semanas de silêncio foram quebradas com esta ligação. O nome da tia Eliane brilhava na tela, e meu estômago afundou antes mesmo de eu atender. É uma emergência. A voz dela era ofegante, teatral. As contas de luz e água estão sendo cortadas, e o oficial de justiça está na porta. Marcela, você tem que fazer alguma coisa. Atrás dela, minha mãe chorava. O som era agudo, desesperado, exatamente calibrado para acionar todos os receptores de culpa que eu passei 30 anos desenvolvendo. O que aconteceu com o dinheiro de... Não há tempo para perguntas. Eliane retrucou. Sua mãe está sem dinheiro zero. Vão cortar tudo hoje. Ela terá que se mudar para algum motel horrível, ou pior, ela não terá escolha a não ser aparecer no seu escritório. A ameaça atingiu exatamente o pretendido. Imaginei minha mãe fazendo uma cena no saguão do trabalho, chorando para meu chefe sobre sua filha cruel, a reputação profissional que eu havia construído cuidadosamente, estilhaçada em um colapso performático. Você tem 2 horas para resolver isso, Marcela. 2 horas. A ligação terminou antes que eu pudesse responder. Sentei na beira da cama, ainda de pijama, o telefone esfriando na palma da mão. O apartamento estava quieto, exceto pelo zumbido da geladeira e o tráfego distante. Meu aplicativo do banco já estava aberto de ter verificado meu saldo mais cedo. Aquele pequeno número verde que finalmente estava começando a crescer. A antiga Marcela já estaria se vestindo, já calculando o quanto poderia transferir sem estourar o limite, já compondo o pedido de desculpas que ofereceria por deixar as coisas chegarem a esse ponto. Mas eu já tinha visto o padrão. A crise fabricada, o prazo impossível, a ameaça de humilhação pública como alavanca. Em vez disso, rolei pelo meu histórico de mensagens com a mamãe, 3 semanas de silêncio desde o e-mail. Nenhuma resposta à planilha, nenhuma menção aos R68 000, apenas silêncio total até este exato momento em que ela precisava de algo. Meu dedo pairou sobre o aplicativo do banco, então eu o fechei. Eu respondi com um texto. Encontro você no sobrado. 1 hora. A resposta veio em segundos. Graças a Deus. Eu sabia que você viria. Eu tomei banho. Vesti minhas roupas de trabalho habituais. Calças cinzas, blusa branca, maquiagem mínima. O espelho mostrava alguém que parecia cansada, derrotada, abatida, perfeito. A viagem para o sobrado da mamãe levou 35 minutos, mas eu os fiz esperar mais. Minhas mãos estavam firmes no volante, sem tremores desta vez, apenas um foco frio e claro. O carro da minha mãe estava na garagem, assim como o Mercedes da Eliane. Estacionei na rua e caminhei lentamente pelo caminho, contando meus passos. 17 do meio-fio, até a porta da frente. Os canteiros de flores que a mamãe plantou na primavera passada estavam cobertos de mato, ervas daninhas sufocando as petúnias que ela gastou 200. A porta abriu antes que eu batesse. Finalmente, Eliane me conduziu para dentro como se eu estivesse atrasada para uma cirurgia. Ela está na sala. Estava fora de si. Minha mãe sentou no sofá, caixa de lenços no colo, rímel borrado. Mas seus olhos estavam afiados, alertas, observando-me em busca de sinais de fraqueza. Eliane pairava atrás dela, braços cruzados, interpretando a irmã preocupada. Elas mal estavam escondendo a presunção. Eles acham que é uma vitória. A filha pródiga retornando com seu talão de cheques aberto. Eu não me sentei. Mostre-me o aviso de corte. Minha mãe piscou. O quê? O oficial de justiça? A companhia de serviços públicos? Mostre-me a papelada. Não há tempo para... Eliane começou. Mostre-me. As mãos de minha mãe tremulavam em direção à mesa de centro, onde um único envelope estava. Duke Energy. Endereçado a ela. Abre. Aviso final, datado de 3 dias atrás, valor vencido. Não há hipoteca. Contas de luz e água. Vou cuidar disso pela última vez. As palavras saíram monótonas, exaustas. Os ombros de minha mãe caíram. Alívio inundando suas feições, a expressão de Eliane mudou para satisfação. Elas trocaram um olhar que confirmou tudo o que eu suspeitava.
Isso sempre foi sobre me quebrar, sobre provar que eles ainda podiam me controlar. Peguei meu celular. Preciso transferir o pagamento diretamente. Apenas escreva um cheque, minha mãe disse rapidamente. Ou me faça um Pix, o que for mais rápido. Não, mantive minha voz firme, derrotada. Preciso das informações da conta. O login da companhia de serviços públicos. De qualquer forma, preciso dos registros para meus próprios impostos. A mentira escorregou suavemente, razoável. O tipo de coisa que uma pessoa responsável diria. Minha mãe hesitou. Este não era o plano. Ela queria dinheiro em espécie, líquido e não rastreável, mas ela precisava desse dinheiro desesperadamente para recusar. Eu a observei calcular, assisti a decidir que receber o pagamento agora valia o pequeno inconveniente de compartilhar as credenciais de login. Tudo bem. Ela recitou o site. Nome de usuário. Senha. Digitei-os no meu telefone. Dedos firmes. O portal da Duke Energy carregou. Naveguei para as opções de pagamento, inseri as informações do meu cartão de débito e confirmei a cobrança de R$ 412. Meu aplicativo do banco mostrou a transação processando imediatamente. Pronto, pago. Obrigada, querida. A voz da minha mãe pingava de falsa ternura. Eu sabia que você entenderia. Família ajuda família. Mas eu não tinha terminado. Estava rolando a tela agora. Telefone inclinado para longe da vista delas. Histórico de transações. Baixar extratos. O som da câmera do telefone estava mudo. Mas meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que elas podiam ouvir. 6 meses de contas de serviços públicos, pagas em dia, todo mês, sem taxas de atraso até esta. Continuei rolando, baixando, documentando. Mamãe já estava conversando com Eliane sobre outra coisa. Sua crise resolvida. Eles acham que isso acabou. Eles acham que o caixa eletrônico está aberto novamente. Preciso ir. Guardei meu telefone. Tenho trabalho. Claro. Mamãe não se levantou para me acompanhar até a porta. Obrigada, Marcela. Sei que as coisas têm estado tensas, mas isso realmente significa muito. Não respondi. Apenas fui em direção à porta, com a mão firme na maçaneta. Lá fora, não fui embora imediatamente. Estacionei na rua, onde meu carro não era visível pelas janelas do sobrado. Meu telefone estava quente na mão, a tela brilhando com a conta de serviços públicos ainda aberta. As credenciais de login funcionavam para mais do que apenas a Duke Energy. Eu naveguei para a conta bancária dela, aquela que ela me deu acesso sob o pretexto de pagar contas. Meu polegar pairou sobre o histórico de transações. Então eu toquei. Os números que carregaram me fizeram prender a respiração. 2 dias atrás, saque no caixa eletrônico, o Cassino Esmeralda, R$ 2.000 em dinheiro. No dia anterior à emergência, no dia anterior a ela alegar que não tinha dinheiro, no dia em que ela e a tia me ligaram, rolei ainda mais para trás, mais saques em cassinos, compras de luxo em lojas de departamento, assinaturas de spa, despesas mensais que pintavam um quadro de alguém que nunca pretendeu pagar suas próprias contas, alguém que gastou o dinheiro da hipoteca sabendo exatamente quem cobriria a diferença. Fiz capturas de tela de tudo, cada transação, cada data, cada local. As evidências foram baixadas para o meu telefone em uma linha do tempo organizada e devastadora. Dentro daquele sobrado, mamãe e Eliane provavelmente estavam comemorando, provavelmente já discutindo qual seria a próxima emergência. Talvez reparos em casa, ou problemas no carro. Qualquer história que parecesse urgente o suficiente para abrir minha carteira novamente. Mas eu não estava chorando. Eu estava sorrindo. Meus dedos voaram pela tela, criando uma nova pasta. Evidências. Coloquei cada captura de tela lá dentro. Depois fiz backup para o armazenamento em nuvem. 3 cópias. Cada uma bala que eu não sabia que precisaria até este exato momento. A armadilha não estava apenas armada. Estava carregada, apontada e pronta. Vamos ver o que mais você tem escondido, mamãe. Liguei o motor e saí do meio-fio, deixando o sobrado e seus ocupantes para trás. Meu telefone estava no porta-copos, tela escura agora, contendo a verdade que eles nunca quiseram que eu encontrasse. O caixa eletrônico não estava aberto, estava prestes a fechar permanentemente.
A mensagem de texto chegou 4 dias depois que eu paguei a conta de serviços públicos. Mãe, Marcela, preciso falar com você sobre algo urgente. Meu carro está fazendo um barulho terrível, e o mecânico diz que precisa de R$ 200 em reparos imediatamente. Não consigo ir trabalhar sem ele. Olhei para a mensagem enquanto meu café esfriava. A mesma urgência, a mesma crise ofegante, o pânico fabricado que costumava acelerar meu coração e fazer meus dedos voarem para o aplicativo do banco, não mais. Rolei pelas capturas de tela que fiz enquanto estava logada na conta dela, transação após transação, cada uma contando uma história que ela nunca quis que eu lesse. As cobranças do supermercado são razoáveis o suficiente, os pagamentos de serviços públicos estão lá, menores do que ela alegava, mas então há os outros. O spa de luxo, o outlet de grife, o wine bar no centro que cobra R$ 18 por uma taça de pinot, e o grande, o devastador, o Cassino Esmeralda. Meu polegar pairou sobre o botão de resposta. Eu poderia ignorar isso, bloquear o número dela, seguir em frente com minha vida e deixá-la resolver suas próprias bagunças. Mas ela não vai parar. Pessoas como a mamãe nunca param até que alguém as faça parar. Vamos conversar sobre isso, você pode nos encontrar amanhã à tarde? Acho que a tia Eliane também deveria estar lá. A resposta veio em segundos. Mãe, por que a Eliane precisa se envolver? Isso é entre nós, Porque ela esteve envolvida em todas as outras conversas sobre minha responsabilidade financeira, para com você, às 2 da tarde no Café Riverside. Encontro vocês duas lá. Não esperei que ela argumentasse, desliguei meu telefone e terminei de me arrumar para o trabalho. No dia seguinte, o café ficava na esquina da rua principal com a terceira, o tipo de lugar com mesas redondas e muita luz natural. Cheguei 10 minutos antes com minha bolsa de laptop e uma pasta contendo cópias impressas de tudo. As evidências organizadas por data, destacadas em amarelo onde era mais importante. Minha mãe e a tia Eliane entraram juntas às 14h15, atrasadas, mas não atrasadas o suficiente para serem chamadas à atenção por isso. O rosto da minha mãe tinha aquela expressão de tensão que ela faz quando está nervosa, mas tentando esconder, a expressão da Eliane já estava definida como desaprovação, como se ela tivesse entrado ali pronta para me dar um sermão sobre dever familiar antes mesmo de eu dizer uma palavra. Elas se sentaram na minha frente. Minha mãe estendeu a mão para a minha, mas eu puxei e apoiei as 2 palmas na mesa. Obrigada por virem. Claro, querida. A voz da minha mãe pingava de doçura artificial. Agora, sobre o carro, eu realmente estou em apuros, e eu sei que você disse que não ajudaria mais. Mas isso é diferente. Eu não consigo trabalhar sem transporte. Podemos falar sobre isso. Abri meu laptop. A tela brilhava entre nós, mas primeiro, quero mostrar uma coisa a vocês. Eliane se ajeitou na cadeira. Marcela, se isso for para desenterrar o passado, é sobre a última chamada. Virei o laptop para elas. O histórico de transações preencheu a tela, quando você ligou e disse que as contas de luz e água estavam sendo cortadas, quando o oficial de justiça supostamente estava na porta. O rosto da minha mãe ficou muito imóvel. Eu paguei essa conta diretamente. Lembra? Você me deu as informações de login. Cliquei para a próxima captura de tela, o que significava que eu podia ver todo o resto também. O silêncio se estendeu. Uma garçonete se aproximou, deu uma olhada em nossa mesa e desviou para um grupo de clientes mais seguro. Marcela. A voz da minha mãe tinha uma pontada agora. Mexer nas minhas contas privadas é uma violação de o dia antes da sua crise. Bati na tela. 14 de novembro, o Cassino Esmeralda. Saque em dinheiro. Eliane se inclinou, apertando os solos para a tela. Sua boca abriu. Abriu novamente. Voque em um cassino. Continuei. Minha voz firme. E então, no dia seguinte, você ligou em histeria sobre não ter dinheiro para as contas. Você fabricou essa emergência. Você apostou o dinheiro da sua hipoteca e então me ligou para cobrir. Isso não é? A mamãe começou. Mas eu levantei uma das mãos. Tenho 68.000 razões para acabar com suas mentiras. Tirei as cópias impressas. Deslizei-as pela mesa. Isso são 2 anos de pagamentos.
R$ 1.800 por mês, mais os pagamentos de emergência, mais a conta de luz que acabei de pagar, que subsidiou uma viagem ao cassino. Minha mãe olhou para os papéis como se fossem pegar fogo. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava pegá-los, mas ela não conseguiu. Talvez não pudesse. Eliane leu em silêncio. Observei o momento exato em que ela percebeu que não podia defender aquilo, não podia transformar em mais um sermão sobre dever familiar. O rosto dela mudou de desaprovação para algo mais próximo de choque. Carolina. A voz de Eliane era baixa, perigosa. Diga-me que isso não é real. Foi um erro. As palavras da minha mãe caíram rápidas. Eu estava estressada. Pensei que poderia recuperar o dinheiro. Nunca quis. Você mentiu para mim. Eliane a interrompeu. Você estava na minha cozinha e me disse que a Marcela a abandonou. Você me fez ligar para ela e fazê-la sentir culpa para ajudar, e você estava mentindo. Eu precisava de ajuda. A voz da minha mãe aumentou. Desesperada agora. Cometi um erro? Uma decisão ruim? Isso não apaga tudo o que a Marcela me deve. Fechei meu laptop com um clique suave. Não te devo nada. As palavras foram pesadas. Finais. O dinheiro que te dei não te salvou, mãe. Apenas te possibilitou. Cada real que transferi foi para manter um estilo de vida que você não podia pagar. As roupas de grife, as assinaturas de spa, as viagens ao cassino, você não precisava ser resgatada. Você precisava que alguém parasse de resgatar. Lá. Minha mãe abriu a boca, mas nada saiu. Os olhos dela brilhavam, e eu esperei pelas lágrimas. A atuação. Mas até ela parecia perceber que desta vez não funcionaria. Peguei meu telefone e abri o grupo de bate-papo da família. 37 membros. Primos, tias, tios, primos segundos que mal me lembro. Ainda não postei nada, eu disse, mostrando a caixa de mensagens vazia. Mas farei se isso continuar. O recibo do cassino, o histórico de transações, a verdade sobre para onde meu dinheiro realmente foi. Você não faria isso. A voz da minha mãe falhou. Tente. Encarei os olhos dela. A legenda se escreveu sozinha. Eu não a abandonei. Ela gastou o dinheiro da hipoteca no cassino. Eliane afundou na cadeira, toda a sua resistência se esvaindo. Sem a superioridade moral, ela era apenas mais uma testemunha de uma verdade feia demais para ser defendida. Cansei de ser a solução para os problemas que você cria. Levantei-me, pegando meu laptop e a pasta. Mudei as senhas das minhas contas. Todas elas. Não liguem para emergências, não mandem mensagens sobre crises, não apareçam no meu apartamento ou no meu trabalho, depois de tudo o que fiz por você. A voz da minha mãe quebrou na última palavra. Parei na beirada da mesa. Você me criou. Tempo passado. Esse trabalho acabou. E você foi paga por isso. R. 68000. Saí enquanto elas ainda estavam sentadas lá, atordoadas em silêncio. O sol da tarde atingiu meu rosto quando pisei na calçada. Minhas mãos não tremiam, meu peito não estava apertado. Pela primeira vez em 2 anos, eu me sentia mais leve que o ar. 5 meses mudaram tudo e nada ao mesmo tempo. Meu novo apartamento tem espaço de armário de verdade, 2 quartos mesmo que eu more sozinha. O segundo quarto tem uma escrivaninha, estantes e uma poltrona que encontrei em um leilão. Tulipas frescas estão em um vaso de vidro na bancada da cozinha, amarelo brilhante contra o azulejo branco do metrô. Eu as comprei ontem porque quis. Não porque estavam em promoção. Minha conta poupança agora tem um saldo real. Números de verdade que crescem em vez de diminuir. A reunião de Páscoa é novamente na casa da tia Eliane. Feriado diferente, mesma casa, mas estou estacionando no meio-fio por escolha desta vez. Não por obrigação, não por culpa. Apenas a simples decisão de aparecer porque quero ver meu pai e alguns primos que me procuraram depois que a poeira baixou. Peguei o bolo de limão do banco do passageiro, comprado pronto, porque não estou mais tentando provar nada. Lá dentro, os sons familiares do caos familiar me cumprimentam. Crianças correndo pelo corredor, a voz imponente do tio Gilberto vinda da sala de estar, o cheiro de presunto e batatas gratinadas flutuando da cozinha. Minha mãe está aqui. Avistei o carro dela na garagem. Ela está sentada no canto da sala de jantar quando entro, mais quieta do que eu jamais a vi.
Sua taça de vinho está meio cheia, em vez de constantemente vazia. Ela levanta os olhos quando entro, e algo pisca em seu rosto. Não exatamente vergonha, não exatamente ressentimento. Algo entre o que eu não preciso nomear ou consertar. Eu assenti uma vez. Ela assentiu de volta. Isso é tudo, Marcela. Bruna acena do outro lado da sala. Ela realmente sorri, genuína em vez de desconfortável. Esse bolo parece incrível. A conversa flui ao meu redor de forma diferente agora. Tia Eliane pergunta sobre o trabalho com interesse real, em vez de julgamento velado. Tio Gilberto fala sobre seu novo barco. Sem comparar, Lô, com o que eu não posso pagar. Ninguém menciona o tamanho do meu apartamento, meu carro ou minha aparente incapacidade de planejar o futuro. Eles se ajustaram. A família aprendeu onde é o limite, e ninguém está mais testando-o. No meio do jantar, meu primo Marcos faz um comentário casual sobre ajudar o irmão com o aluguel. Família ajuda família, certo? É o que fazemos. A mesa não fica em silêncio, mas sinto a leve mudança. Aquela consciência microscópica do peso por trás dessas palavras. Eu coloco meu garfo no prato, tomo um gole de água e sorrio. Nenhuma tensão nos meus ombros, nenhuma tentativa de escapar. Cada um é responsável pelas suas próprias finanças. Marcos pisca assente lentamente. Acho que isso é verdade também. A conversa segue. Alguém pergunta sobre a sobremesa. O marido da Bruna conta uma história sobre o cachorro deles. O momento se dissolve como açúcar no café, doce e imperceptível. Mais tarde, meu pai me alcança na estação de café. Ele aperta meu ombro uma vez, firme e orgulhoso. Ele não diz nada, não precisa. Na terça-feira, uma mulher mais jovem da contabilidade passa pela minha mesa, Sara, talvez 24, com olheiras que parecem familiares. Posso te perguntar uma coisa? Ela olha ao redor como se tivesse medo de ser ouvida. É sobre coisas de família. Acabamos tomando café na sala de descanso. Ela me conta sobre os pais, seus pedidos constantes, as chantagens emocionais, as ameaças. Sua voz treme quando ela fala sobre cortá-los. Todo mundo diz que estou sendo egoísta. Penso nas planilhas, no saque do cassino, nos 2 anos de silêncio que eu confundi com amor. Você pode amar as pessoas de uma distância saudável, eu disse a ela. Você não é responsável por consertar os problemas que elas criam. Ela estava chorando agora. Mas o alívio em seu rosto era inconfundível, como alguém finalmente lhe desse permissão para respirar. Dei a ela meu número. Disse para ligar, se precisasse conversar, e ela me abraçou antes de ir, sussurrando um obrigada contra meu ombro. Naquela noite, encontrei meu pai e Joana, minha colega de trabalho que validou meus limites 6 meses atrás, no restaurante italiano, no centro. Pedimos comida demais e dividimos uma garrafa de vinho, que custou mais do que eu costumava gastar em compras de supermercado por uma semana. A família escolhida, Joana disse. Levantando a taça, meu pai sorriu. A Marcela finalmente escolhendo a si mesma. Batemos as taças, e o som ressoou claro. Dirigindo para casa, o pôr do sol se espalhava pelo horizonte em tons de laranja e rosa profundo. Minhas mãos descansam tranquilas no volante, sem zumbido fantasma do meu telefone, sem verificar o retrovisor como se a mamãe fosse aparecer. Meu laptop está aberto no banco do passageiro. As abas do navegador ainda visíveis. Uma mostra um curso de fotografia começando em junho. Outra tem preços de passagens para o Colorado. A voz na minha cabeça soa diferente agora. Firme, em vez de ansiosa. Clara, em vez de conflituosa. Família ajuda família. Eu disse em voz alta para o carro vazio. Mas ajudar não significa sacrificar. A luz à frente ficou verde. Depois de tudo o que fiz por você. Eu sorri para meu reflexo no para-brisa. Finalmente fiz algo por mim mesma. Minhas mãos permanecem firmes no volante. A estrada à frente é minha. A provedora invisível agora provê para a única pessoa que nunca a explorou. Ela mesma.